pessoal, aqui consultor Rodrigues, vamos falar um pouquinho aí de português. Algumas dicas, alguns bizus, beleza? Então, na tela, olha lá. Compreensão e interpretação de textos, pessoal. Vamos lá. Primeiramente, a gente tem que falar aqui sobre a relevância desse assunto, né? Volta aqui para mim. Pessoal, quando a gente pega ali provas da ESA, da SPSEX, provas anteriores do CPUR, do NPUR também, e provas de concursos militares, concursos da carreira policial de modo geral, a gente percebe que a incidência de compreensão e interpretação de texto é muito grande. Praticamente em toda prova você vai ver ali algumas questões, duas, três, até quatro questões desse assunto aqui. Então é um assunto muito importante, beleza? Fazer essa análise sobre a relevância de cada tópico antes de você treinar para uma prova, de você estudar, é muito importante porque isso te direciona nos estudos, beleza? Então, na tela, pessoal. Treino é treino, jogo é jogo. Às vezes o camarada ele pega ali um texto bem grande, né? Um texto enorme e ele fica com preguiça de treinar. Cara, não tem problema você ter preguiça. Alguém não vai ter preguiça e vai treinar por você e vai acabar ficando na sua frente. Então você tem que lembrar sempre, pessoal, que a dor ela é passageira, mas a glória é eterna. Então passa um momentinho de dor ali, se é incômodo treinar questão de interpretação de texto e tudo mais, vence isso, pessoal, porque o resultado vai ser permanente, beleza? Então olha só, aqui encurtar a teoria e partir para questões. Pessoal, esse tópico eu acho muito importante a gente encurtar a teoria, não tem muita coisa para ficar falando aqui de compreensão e interpretação de texto. Eu vou trazer alguns bizus aqui que eu acho que são suficientes para esse tipo de teoria aqui de compreensão e interpretação de texto. Porém, o que é mais importante mesmo aqui é você realizar e praticar muitas questões, beleza? Então vamos lá. Compreensão de texto é aquilo que realmente está no texto, né? Então não tem muito o que inventar. A gente vai ter um texto lá, é aquele famoso joguinho de 7 erros, né? Tem lá alguns parágrafos e você vai ver ali um item que vai trazer um pedacinho do que está no parágrafo, né? Então qual que é o bizu de cara que eu já dou aqui para você? É o seguinte, quando você pegar um texto, você lê ali o parágrafo, tá? Eu vou circular aqui nesse azul mais claro. Você lê o parágrafo e resume em poucas palavras aqui do lado do texto o que você entendeu desse parágrafo. Por exemplo, vamos supor que esse texto aqui falava sobre a questão da crise hídrica, da dificuldade, o desabastecimento de água, né? A questão do desperdício. Então, você simplesmente usa aqui, ó, do ladinho, você vem aqui e escreve H2O, não sei se dá para entender direito aí, escreve H2O, crise, alguma coisa nesse sentido. Quando você estiver lá nos seus itens, lendo os itens para resolver, e o item falou aqui da questão da água, da crise hídrica, de cara você vai ver no seu resuminho aqui do lado do texto, entendeu? Então esse é um bizu muito, muito legal mesmo, porque facilita na hora de você procurar ali o que está no texto, tá? Como que normalmente vem o comando do item, né? Segundo o texto, o autor do texto afirma que, o texto mostra que, de acordo com o texto. Então tá vendo que ele sempre retoma o texto aqui, tá vendo? Ó? Segundo o texto, autor do texto. Então a ideia ela tá realmente explícita no texto. Não adianta o camarada inventar alguma coisa fora do texto, que essa questão vai estar errada provavelmente. Beleza? Sobre interpretação de texto, olha lá. Visa avaliar a capacidade do leitor de extrair conclusões plausíveis daquilo que leu. Então, pô, nesse caso aqui, o texto vai trazer alguns assuntos e você vai ter que ler o fragmento e tirar uma conclusão plausível desse fragmento. Pode ser que, por exemplo, aqui, o texto ele fale bem do Palmeiras, né? Apesar do Palmeiras não ter mundial, tem um fragmento aqui que fala positivamente do Palmeiras, beleza? E aí você é um corintiano doente, vai ler isso daqui e vai tirar uma conclusão pessoal, né? Vai pensar assim, pô, eu não gosto do Palmeiras, então eu acho que realmente um item que fala mal do Palmeiras, você vai achar que esse item está certo porque você não gosta do Palmeiras. E aí tem que tomar cuidado, pessoal, porque não pode tirar conclusão pessoal. Você tem que observar o texto e observar o contexto também, beleza? Então é isso, pessoal. Como que normalmente vem o comando do item quando a gente trata ali de interpretação de texto? O autor do texto sugere que pode-se inferir das ideias do texto, depreende-se do texto ou subentende-se do texto. Tá vendo que é diferente
é muito diferente lá quando a gente fala da compreensão do texto. Aqui ele pede exatamente o que está no texto, ó, segundo o texto. O autor do texto afirma que. Então tem essa diferençazinha aí, beleza? Na interpretação do texto, as ideias são implícitas, beleza? Não são explícitas como lá na compreensão, tranquilo? Próximo assunto aqui são os erros, né? Quais são os erros clássicos aqui, pessoal? A gente tem a extrapolação, a redução e a contradição. Quando que ocorre a extrapolação, pessoal? É quando o item quer dizer coisas além do que o texto diz, ou generalizar o que é particular, beleza? Então, por exemplo, aqui, o texto afirma que, sei lá, as músicas de Caetano são excelentes. Ele fala uma coisa boa aqui de Caetano. A extrapolação, pessoal, vai ocorrer quando o item da questão afirma que, de modo geral, a música popular brasileira é maravilhosa. Então vem o item e fala que o texto disse que a música popular brasileira é maravilhosa. E na verdade não. Aqui o item está extrapolando, porque o texto falou apenas de Caetano, beleza? Na redução acontece o seguinte: é um erro quando o item ele vai particularizar o que é geral ou focar apenas em uma parte do texto, esquecendo as outras partes, né, mais importantes. Aqui é o contrário, né, pessoal? O texto fala, por exemplo, de forma geral, que a música popular brasileira é muito boa. E aí vem o item, uma questão, e diz que apenas Tom Jobim, olha lá, ele vai lá e apenas Tom Jobim e Caetano também, fala de Tom Jobim e de Caetano Veloso. Apenas esses dois aqui são bons. Então, dessa forma, você percebe que está tendo uma redução, porque o texto falou de forma geral aqui do MPB e a gente está reduzindo simplesmente para Tom Jobim e Caetano, sendo que tem diversos outros cantores também. Então, esse aqui é um exemplo de redução. Contradição, pessoal, é quando ocorre a conclusão contrária ao texto. Então, um exemplo aqui de contradição é quando o texto te diz, né, na verdade, o texto te diz que intendência é o bizu. E aí vem um item da questão falando que a intendência não é legal, falando de forma negativa aqui sobre a intendência. Então a gente percebe ali que é totalmente o oposto, beleza? Próximo assunto aqui são os bizus, né, para quando você for estudar, resolver diversas questões desse assunto. Vamos lá, o primeiro aqui talvez mais importante, você ler duas vezes o texto e o comando da questão. É importante você entender o texto e o comando da questão. Às vezes o candidato ele erra simplesmente por não entender o que a questão está pedindo, beleza? Sublinhar as partes mais importantes, ó, você vai lá e sublinha embaixo, sei lá, tem um texto com um parágrafo bem grande, e aí você nota que a parte mais importante do texto está apenas nas últimas duas linhas aqui. Você vem e sublinha essa parte. Porque quando você for dar uma segunda passada lendo o texto, você vai dar uma importância maior aqui para o que realmente você conseguiu identificar que tem uma relevância maior, né? Então, beleza. E aí, pessoal, outra dica aqui é você resumir os parágrafos anotando ao lado de cada parágrafo um mini resumo, que é aquilo que eu falei. Você pegou um texto bem grande e aí você vai resumir um parágrafo com poucas palavras, talvez 3 palavras aqui no cantinho. Faz isso no primeiro parágrafo, no segundo parágrafo e no terceiro parágrafo também. Porque quando você estiver lá lendo as questões, você volta aqui nesse resuminho que você fez. Entendeu? Você não vai precisar ler o texto inteiro para achar o assunto, né? E a última dica aqui é fazer muitas questões. Eu botei 4 estrelas aqui, ó, as estrelas do general. Pessoal, é o seguinte, nessa parte aqui, você tem que dar plena atenção, porque o que vai diferenciar o candidato que está bem preparado de verdade é a quantidade de questões que ele realizou desse assunto, compreensão e interpretação de texto, beleza? Então é muito importante treinar, treinar e treinar, beleza? Última coisa aqui sobre o sentido, né? Isso daqui eu já vi em algumas questões, a diferença do sentido denotativo para o sentido conotativo. O bizu aqui é você lembrar desse D
essa primeira letra aqui da palavra denotativo, porque isso daqui vai te remeter aqui à palavra dicionário. Sentido denotativo é o sentido literal, né? É a palavra ali com o seu sentido que está no dicionário mesmo. Então, por exemplo, quando tem alguma frase ali a palavra cachorro, e aí a questão te pede o sentido denotativo, é, a gente está falando ali do animal mesmo, né? O sentido literal que está no dicionário. Agora, quando a gente fala do sentido conotativo, é um sentido figurado, né? É um sentido, por exemplo, aqui, sei lá, a mulher está muito brava com o homem, né? E aí ela vai lá e, e fala, não, ele é um cachorro. Olha lá, ele é um cachorro. E o sentido aqui, pessoal, é que o camarada é safado, não tem caráter, não vale nada. E esse daqui é o sentido figurado, beleza? Pessoal, volta aqui. Espero que tenham gostado aqui. Esse é um bizu sobre compreensão e interpretação de textos. No nosso curso, a gente tem uma bateria boa de questões desse assunto para você treinar. Lançaremos esse curso em breve. Então, olha lá na tela. Se você tiver interesse, pessoal, aqui estão nossas redes sociais, beleza? Esse daqui é o nosso Instagram, é o @R2cursosoficial. E aqui temos o nosso site também, beleza? É o R2 Cursos. Te convido aí a dar uma olhada lá no nosso site, tem material bem legal. Nosso Instagram também. Estamos colocando várias dicas lá para você passar na prova do CPUR ou do NPUR, beleza? Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima. Valeu!